Bom dia, manhã de domingo e o Viva Mais com muita saúde e bem-estar para você e toda a sua família. Dê só uma olhada nos destaques da semana. Cultivar orquídeas pode ser uma ótima terapia. Outubro Rosa, não perca a entrevista sobre o câncer de mama. No Tenha em Casa, os benefícios do limão. No Beba Saúde, a receita de um suco para a saúde dos cabelos. Veja também os melhores momentos do Concerto Unimed Sergipe. E ainda, o Coma Bem de hoje é bolinho de espinafre. O Viva Mais está só começando. É primavera e para brindar a estação, vamos exibir agora uma matéria sobre o cultivo de orquídeas como terapia. Isso mesmo, para muita gente, cuidar dessas flores é um santo remédio para a mente e para a alma. Aqui nesta varanda, elas dão o ar da graça. Com cores fortes e vibrantes, as orquídeas compõem o cenário verde de beleza e bem-estar. Há 10 anos, cultivar o delicado vegetal faz parte da receita de qualidade de vida de Guadalupe. Uma terapia muito boa, porque você esquece qualquer problema, qualquer coisa. Você se encanta, você vai começar, pega assim olha, vê que está faltando alguma coisa, é um adubo, é a raiz que não está bem molhada. É esse o que dá esse charme. Tem que ter muito cuidado, carinho, não é só chegar, colher, chegar, comprar no orquidário, chega em casa, bota no vaso e deixa ali. Para quem imagina ser difícil cultivar orquídeas em casa, ela logo revela o segredo e comenta orgulhosa a durabilidade das flores que cuida. Eu nunca perdi uma orquídea. Todas aqui em casa têm mais de 5 anos. É muito fácil. É só ter paciência, muito carinho e dedicação. Não tem jeito. Dedicação é palavra-chave em qualquer atividade que se escolha para fazer. Com as orquídeas, não haveria de ser diferente. Sônia é pioneira na comercialização em Sergipe. Proprietária de um orquidário com várias espécies, ela pontua itens básicos para quem deseja cultivar. A gente prestando bem atenção a ela vai passar tudo que ela necessita para a gente, mas a gente tem que ter cuidado com alguns fatores para o desenvolvimento da orquídea, que é a rega, a adubação, ventilação, a temperatura e a luminosidade. Então, a gente ficando com essa preocupação de observar a orquídea, então é muito fácil dela voltar a ter a flor. Apesar de a forma de cultivo depender da espécie, ela dá uma dica. Existe uma regra básica que eu acho que todos devem saber, que é exatamente esse passo a passo para que você consiga realmente que a flor retorne o mais rápido possível. Então esse passo a passo a gente explica muito bem aqui e inclusive nós fazemos oficinas, então não precisa assim temer nada em ter uma orquídea em casa. A pessoa nunca deve desistir dela, porque mais cedo ou mais tarde a flor retorna e é a sua alegria. E se você for uma pessoa muito ocupada, que trabalha viajando, por exemplo, saiba que existe até hotelzinho para cuidar da sua orquídea enquanto você está fora. Aqui a gente cuida dela com o maior carinho e amor, que é o que elas precisam realmente. E aí a pessoa, quando volta de viagem, passa por aqui e leva ela de volta. Porque a orquídea é uma companhia para as pessoas hoje em dia, né? Então, antigamente as pessoas ganhavam a planta e de repente a flor ia embora e jogava essa planta no lixo. Hoje as pessoas ficam catando os lixos, né? Para saber onde é que tem orquídea, para levar para casa, cuidar e realmente a orquídea dá esse retorno de alegria. Atraentes e exóticas, as orquídeas ganharam fama e são consideradas indicadores de sofisticação e exclusividade. Existem orquídeas de várias formas e tamanhos, desde plantas que chegam a 4 metros de altura, às muito pequenas, do tamanho da cabeça de um alfinete. Dá para acreditar? É verdade. Segundo a orquidófila, para enxergar algumas micro-orquídeas é preciso de uma lupa. São muito micro mesmo orquídeas, que a gente pode, quem tiver acesso livre à internet pode dar uma olhadinha. Aqui nós já tivemos e estamos para receber mais, porque as micro-orquídeas realmente elas são fascinantes, que as pessoas nunca vão imaginar que ali é uma orquídea, mas realmente é uma orquídea. Muita gente acha que orquídeas não duram muito.
Mas Sônia garante que o tempo depende de muitos fatores, inclusive da energia que a flor recebe. Tem orquídeas que duram 2 meses, 3 meses, dependendo, porque a orquídea também tem a ver muito com a energia do ambiente, a adaptação do ambiente, entendeu? E a própria energia da pessoa. Então, muitas vezes ela dura assim mais até do que era para durar. No ramo há mais de 10 anos, ela conta que percebe o quanto o cultivo das flores funciona como uma terapia para as pessoas. É uma terapia cuidar de orquídea, realmente. Pessoas com depressão, pessoas com pensamentos de muitas negatividades, cultivando orquídea, pode ter essa certeza, que é um banho de saúde, porque orquídea hoje são bênçãos. São bênçãos de Deus. Seu José mesmo, aos 78 anos, pretende comercializar orquídeas em Aningas, um povoado de São Cristóvão, município sergipano. Não só pensando no negócio, mas também em uma forma de ocupar a mente e revigorar a alma, como ele diz. Agora eu vou começar essa atividade linda, como você está vendo aqui, a natureza sorrindo. Né? E isso agrada muito e agora eu vou partir para cima. Vou comercializar orquídeas. E vai ser uma ocupação também para o senhor, né? Uma terapia. Uma terapia, estou precisando disso, porque a beleza, a natureza exige que a gente tenha prazeres. E é isso que eu quero me dedicar agora no fim dos tempos. Encantadoras, as orquídeas são sempre sugestão de presente para agradar. Lembra de Guadalupe lá no início da matéria? Perguntei se ela já foi agraciada com as flores e olhe só a resposta. Já dei várias, só não as minhas. Já recebeu? Já recebi de clientes, já recebi de amigos, já recebi dos filhos. É um presente encantador. Encantador, é melhor do que qualquer outra coisa. Deu para sentir o carinho e os ciúmes que ela tem das orquídeas dela, né? Neste orquidário você encontra mudas a partir de R$15 e orquídeas já floridas a partir de R$25. Fica aí a dica de um belo presente. O limão possui alta concentração de vitamina C, que evita a fragilidade dos ossos, má formação dos dentes, torna mais rápida a cicatrização de feridas e queimaduras e evita também hemorragias. Além disso, contém muitos sais minerais que mantêm o equilíbrio interno do organismo e o vigor do sistema nervoso. Como remédio, o limão é empregado contra icterícia, que é a coloração amarelada da pele e mucosas, diabetes, hemorragia nasal, doenças da pele, infecções da garganta, gripe e dor de cabeça. Ele acaba ainda com a acidez sanguínea e dissolve o ácido úrico. Na hora de escolher, prefira limões pesados e que cedam um pouco quando apertados. Isso é sinal de que estão maduros e de que possuem bastante suco. A fruta substitui com vantagem o vinagre, não só pelo valor nutritivo, como pelo sabor natural. Antes de utilizar o limão, deve-se lavá-lo bem para eliminar, além da poeira, resíduos de pesticida. A fruta madura é conservada em geladeira por 4 semanas. No próximo bloco, a receita de um suco para a saúde dos seus cabelos. E mais, Outubro Rosa, não perca a entrevista sobre o câncer de mama. É daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais. No Beba Saúde de hoje, você vai aprender a receita de um suco para a saúde dos seus cabelos. Veja só que dica legal! A receita é muito simples, a começar pelos ingredientes. Uma fatia pequena de mamão sem casca e sem sementes, meia cenoura picada, um copo de 250 ml de água e mel ou açúcar mascavo a gosto. A vitamina A presente nos alimentos de cor alaranjada, como mamão e cenoura, é importante para a imunidade do organismo e controle do crescimento. A ação antioxidante combate os radicais livres, contribuindo para a preservação dos tecidos. Assim, a saúde da pele, unhas e cabelos está diretamente ligada à vitamina. Além disso, ela é importante porque conserva o colágeno da pele.
A cenoura é riquíssima em beta-caroteno, provitamina A, e por isso protege a pele da ação dos raios ultravioleta. É ainda fonte de fibras, minerais e vitaminas. O mamão possui uma enzima chamada papaína, que auxilia na digestão dos alimentos e na absorção de nutrientes, além de ter propriedades laxativas e calmantes. Já o mel ajuda a aliviar dor de garganta e melhora a qualidade do sono. Esse alimento é cheio de benefícios, porque conta com ação antimicrobiana capaz de impedir o crescimento ou destruir micro-organismos e assim proteger contra doenças. O preparo da bebida é super rápido, é só bater todos os ingredientes no liquidificador e servir. A sugestão é da nutricionista Georgiane Dias. Outubro Rosa é um movimento pela conscientização e diagnóstico precoce do câncer de mama. Sobre esse assunto, eu converso com a enfermeira Shirley Morales. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Shirley, por que desse nome Outubro Rosa? De onde surgiu esse movimento? Na verdade, esse movimento surgiu nos Estados Unidos, em Nova York, onde as mulheres elas precisavam manifestar toda a luta na questão do câncer de mama. E como o rosa, ele acaba sendo símbolo, né, da feminilidade, então acabou se fazendo a primeira corrida em Nova York em 1990 e depois em 97 algumas instituições começaram a deixar isso progressivo todos os anos fazendo esse evento. O câncer de mama ele é o segundo que mais mata depois do câncer de pele. Por que dessa incidência tão alta ainda? Então, na verdade, o que acontece é que muitas mulheres elas acabam não tendo acesso à informação. Você tem, na verdade, muitos estados do nosso país, por exemplo, não tem tão fortalecido a questão de estratégia de saúde da família, que acaba sendo um diferencial aqui, por exemplo, no estado, onde nós temos quase 100% dos municípios, eles têm essa estratégia. Na estratégia de saúde da família, por exemplo, nós conseguimos fazer toda a avaliação junto com a prevenção do câncer de colo de útero, né, com o exame de lâmina, nós conseguimos fazer ao mesmo tempo essa prevenção. Quando a mulher não tem esse acesso, tem essa dificuldade à informação, então acaba tendo uma dificuldade maior para a detecção precoce. Então, o grande X da questão mesmo é o diagnóstico precoce. É a chave para tudo aí, né? Sim, é a coisa mais importante. Tanto que nós utilizamos o Outubro Rosa, não que a gente só deva fazer a prevenção no outubro, mas é uma forma de chamar a atenção das mulheres para essa problemática no Brasil inteiro. Como é uma campanha nacional e que tem uma visibilidade muito grande, nós temos tido uma adesão de vários parceiros, principalmente da indústria cosmética, como por exemplo a Avon e outras, que aderem, mostrando à mulher que ela precisa cuidar de si. Na verdade, a mulher ela tem um problema. Ela cuida de todos, menos de si. Ela cuida do marido, ela cuida dos filhos, ela acompanha os pais, mas na hora de cuidar da própria saúde, ela tem uma dificuldade. Inclusive, o preconceito de avaliar o próprio corpo. Sim. Então, no momento em que você, enquanto profissional, a gente enquanto profissional de saúde, ensina como ela fazer essa autoavaliação, como no autoexame de mamas, então dá à mulher a autonomia de conseguir participar desse processo de detecção precoce. E isso é muito importante, né? Quando é que a mulher ela tem que assim, urgentemente procurar um profissional? Quais são os sinais mais evidentes, né, que levam a suspeitar de um câncer de mama? Sim, na verdade, para ela conseguir entender essas modificações no corpo, ela precisa se avaliar todos os meses. É o que a gente sempre até coloca para as nossas clientes, que se você não avaliar o seu corpo todos os meses, no mínimo, você não consegue ver a diferença entre um mês e outro. Então, um aparecimento, muitas vezes, do que a gente chama de alguma retração, que é quando você vê a pele, ela meio enrugada em determinado local que não estava antes, a percepção de algum caroço, que são os nódulos feitos no momento do autoexame de mamas. Esse nódulo, ele pode ser fixo, como ele pode ser móvel. Você topa, vai para um lado, para o outro, parece uma bolinha. Normalmente é mais redondinho, né? Essa nodulação. Ou o aparecimento de alguma secreção, algum líquido fora do padrão. Às vezes você pode encontrar esse líquido, essa saída de líquido, essa descarga que
nós chamamos de descarga papilar, às vezes é comum em algumas mulheres por excesso de hormônio. Entretanto, você vai observar que podem haver secreção com um tipo sanguinolenta, parecido com sangue, meio marrom. Então, essas mudanças, o que tem dúvida, a gente sempre indica para a mulher. E todos os meses você fazia avaliação. Estava de um jeito. Quando chegou em determinado mês, você viu que a sua mama está de uma forma que não está igual ao de sempre, então procure o profissional que ele vai fazer o exame. Mas a gente tem uma sequência, por exemplo, para as mulheres a depender do fator de risco. Então, acaba modificando. Então, por exemplo, para as mulheres que têm... O que é que significa ter um fator de risco? São aquelas mulheres que têm uma chance maior de ter o câncer de mama. Então, existem alguns fatores, como, por exemplo, os fatores genéticos. Então, o fator genético é, se você tiver na sua família, principalmente a nível de primeiro grau, mãe ou irmã, que teve câncer de mama com menos de 50 anos, e isso também é o mesmo padrão para os homens, porque os homens podem ter câncer de mama, então você tem um risco maior. A questão hormonal, se você, por exemplo, teve a primeira menstruação com menos de 12 anos, ou a menopausa com mais de 55 anos, ou você for uma mulher que teve a sua primeira gravidez acima de 30 anos ou ainda não engravidou após os 30 anos. Então você também tem um risco maior. O uso de anticoncepcionais por um longo período também pode aumentar, ou mesmo a reposição hormonal. Fora a própria questão ambiental, como obesidade, a questão do cigarro, outras problemáticas, outros agravos de saúde que podem fazer com que ela tenha um câncer de mama. Para a gente encerrar a entrevista, a mulher hoje ela pode contar com a rede pública para poder fazer o tratamento, né? A gente já sabe que o diagnóstico precoce é uma coisa mais importante, porque quanto mais cedo você descobre, mais fácil de tratar. Como é que ela pode se apoiar nisso na rede pública? Sim, nós temos, por exemplo, dando um exemplo aqui de Aracaju, onde é mais próximo aqui no estado. Você tem dentro das unidades básicas de saúde, você tem uma avaliação que você faz pode ser com os enfermeiros ou pode ser com os médicos das unidades de saúde. Eles ensinam você a fazer o autoexame de mamas e aí você detectou algum problema. Detectou algum problema, você faz um agendamento onde o profissional vai fazer o exame clínico das mamas, certo? Que independente de você achar problema ou não, anualmente o ideal é você estar fazendo a partir dos 35 anos e aí dali, tendo o profissional conseguindo visualizar que tem algum problema, você é encaminhado para o Centro de Referência da Mulher, o antigo Centro de Referência da Mulher, que é o CAISME, onde você vai ter a questão da mamografia e todo o acompanhamento. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Nada, é um prazer sempre a gente estar vindo falar aqui para a população sergipana. A seguir, os melhores momentos do Concerto Unimed em homenagem aos médicos. E ainda a receita de um bolinho de espinafre super saudável. Não sai daí, o Viva Mais volta já já. Vamos agora ao Coma Bem da semana. Bom dia! No Coma Bem de hoje, vocês vão aprender a fazer a receita do bolinho de espinafre. Uma receita rica em ferro, vitaminas do complexo B, que auxiliarão tanto no controle da anemia, quanto do equilíbrio das vitaminas e minerais do organismo. E agora, caneta e papel na mão e vamos aos ingredientes. Uma cebola picada média, de aproximadamente 120 gramas. 2 dentes de alho, 6 gramas. Meio maço de espinafre bem picado, 160 gramas. 3 colheres de sopa de queijo ralado light ou outro com baixo teor de gordura, 24 gramas. 3 claras, 95 gramas. 1 xícara de chá de aveia em flocos finos, 100 gramas. 1 colher de café de sal, 2 gramas. 1 pitada de noz moscada, 1 grama. Gergelim torrado para empanar. 1 fio de azeite de oliva extra virgem.
Então, pessoal, vamos lá. Um fio de azeite em uma frigideira antiaderente ou uma panela antiaderente, como a gente está usando. A cebola picada, aí a gente vai dar uma leve dourada na cebola. Sempre é bom utilizar a espátula para que não arranhe a panela. O alho picado e vamos deixar ela dourar mais um pouquinho. Agora que a cebola já está dourada, vamos adicionar o espinafre picadinho. É só aguardar a mistura secar um pouco e já vamos para o próximo passo. Agora, refogada a cebola, o alho e espinafre, vamos para o próximo passo. Em uma tigela, vamos misturar a aveia, as claras, o sal, o queijo ralado e a noz moscada. Após essa mistura, certo? Nós vamos adicionar agora aquela primeira que a gente fez, do espinafre, a cebola e o alho. Vamos misturar bem, até que a mistura fique bem uniforme, certo? Vai ficar uma massinha bem consistente, que a gente vai poder fazer os bolinhos com a mão. Agora, em uma forma antiaderente, nós vamos bolear a massa. Fazer bolinhas pequenas de aproximadamente 20 gramas. E aí a gente tem a opção tanto de empanar no gergelim, ou na quinoa em grãos, ou na quinoa em flocos. Nós vamos fazer algumas bolinhas empanadas e algumas sem empanar para vocês verem o efeito. Aqui o nosso gergelim torrado. Vocês podem utilizar uma olhada para evitar que a massa grude tanto na mão e as bolinhas fiquem mais perfeitas. Aí o rendimento da nossa massa são aproximadamente 20 bolinhos de 20 gramas cada um. Lembrando que para a gente conseguir absorver o ferro do espinafre, a gente precisa de uma fonte de vitamina C associada ao consumo desses bolinhos. Então, para isso, o ideal é que a gente sirva com limãozinho ou com molhinho à base de laranja, certo? Sempre alguma coisa que tenha vitamina C para que possa ajudar nessa absorção. Vocês podem também, se não quiser fazer o molhinho para não ter trabalho, ter um suco, certo? Associado a uma fonte de vitamina C, uma limonada, né? Fica bem saboroso. Até para servir como petisco em casa, né? Para as visitas, os amigos. Agora, feitos os nossos bolinhos, vamos assar em forno de pré-aquecido, aproximadamente 180 graus Celsius, a 20 minutos. Passados os 20 minutinhos, estão prontos os nossos bolinhos. Agora é só saborear, receber os amigos em casa e bom apetite! Para conferir esta e outras receitas, é só acessar o nosso portal. Se você tem uma receita saudável e quer participar do programa, envie a sugestão para o nosso e-mail. O próximo Coma Bem pode ser aí na sua casa. Em homenagem ao Dia do Médico, celebrado em 18 de outubro, a Unimed Sergipe realizou por mais um ano o concerto com a participação da Orquestra Sinfônica de Itabaiana. O evento aconteceu no Teatro Tobias Barreto e os melhores momentos você assiste agora. Instrumentos em perfeita harmonia reproduziram sons de um repertório bem trabalhado com clássicos do cinema. E o concerto foi simplesmente um espetáculo à parte. Esta é a 8ª edição do Concerto Unimed e eu tenho a honra de dizer que o programa Viva Mais, durante todos esses anos, fez e continua fazendo a cobertura deste belíssimo evento em homenagem aos médicos e que também tem um caráter social. 1 quilo de alimento não perecível foi o ingresso para o espetáculo. Este ano, todos os alimentos arrecadados foram destinados à APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju. As parcerias sempre que são realizadas com a APAI, como nós vivemos de doações, né, elas tendem a nos ajudar
tanto a manter a instituição, né, como também a contribuir com as famílias, que são pessoas, a maioria são carentes, né, e esses meninos se alimentam lá ao chegar e ao sair. Então é muito importante, a gente recebe com muita alegria e agradece muito à Unimed. A Orquestra Sinfônica de Itabaiana, mais uma vez, abrilhantou o evento. Trata-se de um projeto de inclusão social através da música, criado em 2005 e apoiado pela Unimed Sergipe. A orquestra está sob a regência titular e direção artística do maestro Ângelo Rafael Palma da Fonseca. A orquestra vai fazer um repertório que começa com Tchaikovsky, mas passa por Jobim, Caetano, Jobim e Caymmi, e encerra com a Suite Gershwin, que é a primeira audição do estado de Sergipe. Então, uma obra nunca feita aqui. Trouxemos alguns professores convidados para fazer os solos, né? E estamos preparando. Vai ser um belo concerto, com certeza. Para finalizar, música é saúde. Música é saúde, e por falar em saúde, já notado que estamos todos com o Outubro Rosa. Estamos exatamente fazendo nossa campanha, ajudando não só na saúde emocional, que a música proporciona, mas na saúde física. A Orquestra Sinfônica é um dos programas realizados pela Sociedade Filarmônica Nossa Senhora da Conceição, que desde 2005 deixou de representar apenas um grupo musical para se tornar uma instituição. E este ano comemora uma data especial. Cada ano que passa, a gente tem avançado bastante nessa questão de musicalização para crianças e adolescentes. Hoje são mais de 600 crianças matriculadas nos seus mais diversos grupos. E além do 8º concerto da Unimed, também é um ano muito feliz para a gente, porque nós estamos comemorando 270 anos de fundação da nossa instituição. 270 anos? Que se originou com o padre Francisco da Silva Lobo, em 1745, quando ele veio exercer o paroquiato na Vila de Santo Antônio e Almas de Itabaiana. O 8º Concerto Unimed foi, sem dúvida, um presente da cooperativa aos médicos pela passagem do dia 18 de outubro. Pelo 8º ano consecutivo, você com a gente aqui, a Unimed na Semana do Médico, patrocina esse evento para toda a sociedade, aberto ao público, e também estimula a solidariedade humana quando as pessoas se comparecem, trazem um quilo de alimento. O concerto foi apreciado por médicos e pela sociedade em geral. Nós começamos isso há 8 anos atrás e tinha 2 propósitos. Fazer um concerto que levasse entretenimento e prazer através da música e, ao mesmo tempo, agregasse uma atividade em benefício de uma entidade social. Que eu acho que esse é um papel importante que a Unimed desempenha já de muitos anos. Então surgiu a ideia e esse concerto foi uma forma também de a gente aproximar a orquestra e a Unimed com a população, né? E sobretudo com as entidades sociais. Eu quero agradecer essa homenagem, né, em nome de todos os médicos e também de todos os pacientes, né, que mostram a paciência de ainda buscar a orientação médica. Em relação à Orquestra Sinfônica de Itabaiana, como é que você avalia o trabalho deles? É formidável, né? É realmente uma harmonia. Eu também canto, né, apesar de ser médica, e é algo que com graça, né, que traz saúde, que traz harmonização das pessoas. É uma iniciativa muito nobre em comemoração ao Dia do Médico e poder contribuir com essa ação de você fazer uma doação de 1 quilo de alimento não perecível para alguma instituição, estimulando a parte social também da coisa, de a gente contribuir com alguém que necessita. E o Viva Mais de hoje fica por aqui.
Para saber mais sobre o programa, acesse o nosso portal www.unimedse.com.br/vivamais ou ainda facebook.com/unimedse. Para participar, sugerindo pautas, ideias, tirando dúvidas, o e-mail é vivamais@unimedse.com.br. Você também pode assistir ao programa ao vivo pela internet. É só acessar a8se.com. Mas se você não tem acesso à internet, pode ligar para o 2107-8754. Obrigada pela atenção, uma ótima semana e até o próximo domingo às 8 horas da manhã, aqui na sua TV Atalaia.